No ano de 1939, os nazistas invadiram a Polônia sob o comando de Adolf Hitler, provocando a reação imediata da Inglaterra e da França, que declararam guerra aos alemães. Esse episódio é causa imediata do início da Segunda Guerra Mundial. Quer saber mais sobre a Segunda Guerra? Então assista esse vídeo até o final que eu vou te mostrar. Eu sou o professor Alcidon e hoje nós iremos direto ao ponto. Para entender as razões que contribuíram para o início da Segunda Guerra Mundial, precisamos recuar ao ano de 1919. Foi nesse período que a Alemanha foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes. As cláusulas desse tratado foram consideradas abusivas e humilhantes pela sociedade alemã, uma vez que considerou a Alemanha culpada pela guerra e, via de consequência, a obrigou a pagar uma enorme indenização aos países considerados vencedores. Esse tratado também obrigou a Alemanha a devolver parte de territórios conquistados, entre eles a Alsácia-Lorena, que antes pertencia à França, mas havia sido anexada pelos alemães. Depois da assinatura desse tratado, a Alemanha vivenciou seguidas crises políticas, sociais e econômicas. A população passou a conviver com altos índices de desemprego e uma inflação gigantesca. Essa situação permitiu que os nazistas chegassem ao poder na Alemanha sob o comando de Adolf Hitler em 1933. Em seu discurso, Hitler pregava o desenvolvimento da Alemanha através de um sentimento nacionalista militarizado e revanchista, marcado pelo imperialismo sobre os povos vizinhos. Enquanto isso, na Itália, o aparecimento do fascismo representava um apoio externo aos nazistas da Alemanha, sendo que, em ambos os casos, o receio em relação à expansão do regime soviético levou inúmeras pessoas a se tornarem adeptas de governos totalitários. Com a crise econômica de 1929, as democracias liberais ficaram enfraquecidas, perdendo espaço para doutrinas de extrema-direita que defendiam as atividades bélicas para beneficiar o país. Na Ásia, iniciou-se um choque de interesse imperialista entre Japão e Estados Unidos. Os japoneses haviam dominado a Coreia e invadido a Manchúria na China, enquanto que os norte-americanos dominavam as Filipinas, o Havaí e um número enorme de ilhas. Durante esse período, a Alemanha se tornou uma das maiores potências militares do planeta. Você deve estar se perguntando, se o Tratado de Versalhes impedia que a Alemanha se militarizasse, como os alemães se militarizaram tanto durante a década de 30? Com a permissão e a omissão da França e da Inglaterra, países que lideravam a Liga das Nações, órgão criado após a Primeira Guerra Mundial com o objetivo de preservar a paz entre as nações. Baseados e amparados na política de apaziguamento, as nações liberais europeias foram permitindo o crescimento e o fortalecimento de regimes totalitários na Europa. Tanto a Alemanha como a Itália participaram da Guerra Civil Espanhola, onde puderam testar sua tecnologia bélica. Em 1938, tropas alemãs invadiram a Tchecoslováquia sob o argumento de que se tratava da ocupação de Sudetos, regiões de maioria alemã. Porém, no mesmo ano, a Áustria foi anexada pela Alemanha. Diante de um clima diplomático tenso, foi realizada a Conferência de Munique, na qual Hitler se comprometeu em não mais invadir outros países, desde que tivesse o reconhecimento pelas nações liberais dos territórios anexados. Sabendo que o início da guerra era iminente e não desejando lutar em mais de uma frente ao mesmo tempo, Hitler assinou com a União Soviética de Stalin o Pacto Nazi-Soviético de Não Agressão, pelo qual os dois países iriam dividir entre si a Polônia.
Mesmo com a promessa de não dar continuidade à sua política expansionista, Hitler invadiu a Polônia em 1939, ocasião em que França e Inglaterra declararam guerra ao governo nazista. Em 1940, as tropas alemãs ocuparam quase todo o continente europeu, usando para isso a chamada Blitzkrieg, Guerra Relâmpago. Até mesmo a França torna-se uma nação sob ocupação alemã. Hitler desfilou sobre o Arco do Triunfo em Paris. A Inglaterra resistiu aos bombardeios alemães, impedindo que as forças inimigas invadissem o país. Lembra do Tratado de Não Agressão assinado entre Alemanha e União Soviética? Hitler havia se comprometido a não invadir a União Soviética. E o que ele fez? Bom, depois que ele conseguiu conquistar praticamente todo o ocidente da Europa, voltou-se para a União Soviética e invadiu a União Soviética. Com a invasão da União Soviética, os grupos de alianças militares da Segunda Guerra Mundial já estavam basicamente formados. De um lado, o eixo, formado por Itália, Japão e Alemanha. De outro lado, os aliados, formado por Inglaterra, França. E depois, com a invasão da União Soviética, temos também a União Soviética. Em 1941, os japoneses atacaram a base naval americana de Pearl Harbor, no Havaí, através de uma tática que ficou conhecida como kamikaze, nome atribuído aos pilotos de aviões japoneses que, carregando explosivos, promoviam ataques suicidas contra os navios, em especial os estadunidenses. Esse ataque fez com que os Estados Unidos entrassem na guerra ao lado dos aliados. Em 1941, os aliados colecionavam vitórias. O Japão mantinha o seu ataque à base naval americana no Havaí. A Alemanha ainda mantinha o controle sobre a parte ocidental da Europa. E a Itália avançava significativamente, conquistando territórios no norte da África. Porém, a partir de 1942, a situação começa a se inverter. Mas o que teria acontecido para que a guerra mudasse de rumo tão drasticamente? Em primeiro lugar, a vitória soviética e russa em Stalingrado em 1943, quando os alemães são derrotados em solo russo pelos soviéticos, impedindo dessa forma o avanço nazista, que depois dessa batalha começou a recuar. O outro aspecto foi a derrota da Itália no norte da África, que culminou com a saída da Itália do conflito. E em terceiro lugar, a entrada dos Estados Unidos na guerra. Perceberam que quando a guerra teve início em 1939, a Alemanha se articulou para não ter que lutar em mais de uma frente de batalha? A partir desta fase, os alemães agora vão ter que lutar em 3 frentes. No dia 6 de junho de 1944, o dia D, os americanos desembarcaram na Normandia e avançaram sobre o território europeu em direção a Berlim. Os soviéticos, depois de vencerem a Batalha de Stalingrado, marcharam rumo ao ocidente e pelo Mediterrâneo vieram as tropas inglesas, americanas. Em 1945, os soviéticos invadiram Berlim. Hitler cometeu suicídio e os alemães se renderam, pondo fim, dessa forma, à guerra na Europa, mas não no Pacífico, onde americanos e japoneses ainda lutavam. Os Estados Unidos, percebendo que a guerra havia terminado na Europa e que a União Soviética havia se tornado a grande responsável pelo fim da guerra, e não desejando que os soviéticos saíssem da guerra com esse protagonismo, lançaram 2 bombas atômicas sobre o Japão, uma sobre a cidade de Hiroshima e outra sobre a cidade de Nagasaki, que mataram mais de 200.000 pessoas. Depois desse ataque, o Japão assinou a rendição, encerrando de vez a Segunda Guerra Mundial. Com o fim da guerra,
Estados Unidos e União Soviética saíram como os grandes protagonistas, fato que irá marcar os anos seguintes com a chamada Guerra Fria. Se você gostou dessa aula, então dê o seu joinha e não esqueça de fazer a sua inscrição em nosso canal Dicas de História para o Enem.